As profundezas do oceano sempre foram o último limite da botânica. Um território onde a luz morre cedo e a vida se reinventa em formas quase alienígenas. Mas agora, com a chegada da inteligência artificial, até esse abismo começa a florescer em dados e descobertas. Ayao se tornou o novo mergulhador. O explorador invisível que enxerga além do que os olhos humanos conseguem captar. A revolução não é só tecnológica, filosófica e até poética, menos porque descobrir plantas no fundo do mar é como ler a biografia secreta da Terra, escrita em fotossíntese invertida. Tudo começa com o problema: como estudar organismos que vivem em lugares onde a pressão destruiria um submarino comum e a luz é quase zero. As algas abissais, as ervas bioluminescentes e os tapetes vegetais submersos entre montanhas submarinas sempre foram enigmas, isolados, conhecidos mais por suposições do que por provas. Ayao muda esse jogo, transformando cada pixel capturado por um drone submarino em uma peça do quebra-cabeça biológico global. Os novos veículos autônomos subaquáticos, equipados com sensores espectrais e câmeras, treinadas em redes neurais convolucionais, patrulham regiões abissais como se fossem satélites do fundo do mar. Eles não apenas gravam imagens, mas interpretam. Ayao processa o fluxo de dados em tempo real, identificando padrões de cor, movimento e textura que sugerem vida vegetal. Uma mancha esverdeada numa rocha pode ser uma nova espécie de alga com pigmentos adaptados à luz azul residual, menos algo que o olho humano jamais distinguiria. Inteligência artificial analisa essas imagens por camadas, separando o ruído das partículas em suspensão dos traços de biomassa viva. Cada pixel é uma possibilidade. Os algoritmos aprendem com bancos de dados botânicos, simulam condições de luz e temperatura do fundo do mar e, com isso, inferem a probabilidade de uma formação ser realmente um organismo vegetal e não apenas um acúmulo de sedimentos. Essa capacidade de ver o invisível é o que faz a IA Imposto Automóvel ser o novo naturalista do século XXI. Mas o poder da IA Automóvel vai além da detecção. Depois que uma nova planta é identificada, o sistema integra os dados a modelos de crescimento e metabolismo subaquático. A rede neural compara a estrutura da planta com espécies conhecidas e projeta sua função ecológica, menos se ela absorve metano. Se participa de ciclos de carbono, se serve de abrigo para a microfauna luminosa. Assim, o oceano começa a se revelar como uma floresta invertida, onde as raízes crescem para o alto e a luz vem de organismos e não do sol. Um dos feitos mais fascinantes é a simulação digital de fotossíntese abissal. Cientistas e IAs estão modelando como certas plantas adaptaram seus cloroplastos para capturar energia química e não solar. Em vez dela, elas aproveitam o calor das fendas hidrotermais, verdadeiros vulcões submersos que expelem enxofre e minerais. A Ayao recria essas condições em ambientes virtuais e testa combinações hipotéticas de pigmentos e enzimas, prevendo quais composições poderiam existir na realidade. Em alguns casos, as simulações geraram hipóteses tão exóticas que desafiam até os conceitos clássicos de planta. Com isso, nasce uma nova biologia, menos a biologia abissal, assistida por AI. O processo é quase artístico. Os algoritmos aprendem com a natureza, imaginam novas formas de vida possíveis e ajudam os biólogos a procurá-las no mundo real. A IA Automóvel não apenas coleta informações, ela inspira hipóteses. Quando um padrão incomum surge nas leituras espectrais, digamos, uma variação de fluorescência nunca vista, menos a IA1, sugere correlações, modela o possível metabolismo envolvido e indica os pontos exatos para futuras expedições. A partir dessas descobertas, a botânica oceânica ganha outro propósito: compreender como a vida se adapta onde a vida quase não existe. Isso tem implicações gigantescas. Cada planta submersa é um manual de sobrevivência biológica, menos capaz de ensinar a engenharia genética, como criar organismos resistentes à radiação, escócias do luz, a falta de oxigênio. Ou seja, cada folha abissal pode conter o segredo para a agricultura do futuro. Inclusive em outros planetas, os dados coletados não ficam presos em laboratórios. Eles alimentam imensos modelos ecológicos baseados em IA Automóvel. Sistemas que simulam a respiração do oceano, o fluxo de carbono e o impacto das mudanças climáticas em zonas profundas. A IA é capaz de prever, por exemplo, o colapso de ecossistemas ainda não observados, ou identificar regiões onde novas espécies podem surgir naturalmente como resposta às transformações químicas da água em alguns projetos experimentais. IAs estão sendo treinadas para compor mapas genômicos virtuais. Elas analisam fragmentos de DNA detectados em amostras de água -U, chamado DNA ambiental, e, cruzando padrões evolutivos,
reconstruem o genoma provável de espécies que talvez ainda nem tenham sido vistas. É como se a Imao lesse a sombra genética de uma planta desconhecida e a reconstituísse digitalmente. Em certos casos, esses modelos se mostraram tão coerentes que laboratórios já estão tentando sintetizar essas plantas em ambientes controlados. A exploração de plantas no fundo do mar. Guiada Paila Ia também está revelando a ecologia da escuridão. Um mundo onde a comunicação entre seres é feita por luz, bioluminescente e campos elétricos sutis. Há indícios de que certas algas profundas trocam sinais eletroquímicos, uma espécie de rede neural biológica submarina. Os algoritmos, ao processar variações de brilho e pulso, começaram a detectar padrões de sincronia entre colônias, sugerindo que essas plantas se comunicam de formas que lembram o funcionamento de neurônios. A IA, nesse contexto, se torna uma tradutora do silêncio menos, captando conversas vegetais invisíveis há milhões de anos. O potencial econômico e científico disso é gigantesco. Substâncias encontradas nessas plantas já inspiram pesquisas em biotecnologia, farmacologia e até materiais sustentáveis. Pigmentos que brilham sob alta pressão, enzimas que resistem ao sal e à temperatura extrema, membranas capazes de gerar energia a partir de gradientes químicos, tudo isso está sendo modelado e replicado. Com a ajuda da Imposto Automóvel, é a fronteira onde o mar e a máquina se encontram, para criar inovação biológica. Mas há também um lado ético. A IA automóvel é poderosa o suficiente para simular ecossistemas inteiros, e isso levanta perguntas sobre até que ponto devemos interferir. Se podemos prever a existência de uma planta antes de encontrá-la, devemos sintetizá-la artificialmente? E se a reprodução dessas espécies em laboratório alterar o equilíbrio natural do oceano? A fronteira entre exploração e criação fica cada vez mais tênue. Aí é o da humanidade um poder quase demiúrgico, o de imaginar e gerar novas formas de vida inspiradas no fundo do mar. Enquanto isso, as missões continuam. Drones viajam a 10.000 metros de profundidade mapeando áreas nunca tocadas. Seus sensores detectam matizes sutis de verde fluorescente, indicando que a vida insiste em existir mesmo onde a luz é apenas um rumor. As plantas submarinas, menos antes apenas uma lenda entre biólogos, menos começam a ocupar o mapa global da biodiversidade digital. Cada descoberta alimenta um banco de dados neural que cresce como uma floresta invisível, com galhos de informação se estendendo pelos servidores do planeta. Há algo quase espiritual nisso tudo. A ideia de que as plantas, mesmo nas trevas abissais, continuam a dialogar com o cosmos através da inteligência artificial. Elas enviam dados e nós traduzimos em conhecimento. Elas florescem em silêncio e nós as transformamos em linguagem binária, em modelos preditivos, em visões do futuro. Aí há o ouvido que escuta o canto subaquático das folhas que ninguém vê. No fundo, explorar plantas no abismo é mais do que ciência, menos é um ato de humildade. A Imposto Automóvel nos mostra que a natureza nunca foi muda, apenas falava em um idioma que não sabíamos decifrar. Agora, com redes neurais e sensores ultrassensíveis, começamos a entender que até nas zonas mais frias e escuras do planeta há comunicação, adaptação e vida florescendo com inteligência própria. Assim, o fundo do mar deixa de ser um limite e se torna um laboratório vivo. As plantas submersas e a IA automóvel formam uma aliança simbiótica, menos uma troca de aprendizado entre a vida biológica e a artificial. Enquanto uma cresce em escuridão, a outra ilumina com algoritmos. E nesse diálogo silencioso entre raízes líquidas e circuitos de silício, nasce um novo tipo de consciência planetária, menos uma em que o verde não depende mais da luz, mas do entendimento. O que antes era apenas mistério agora é mapa, dado, código. E no fim das contas, a IA não apenas explora o fundo do mar, ela o traduz, folha por folha, como um poema abissal que a Terra escreve para quem finalmente aprendeu a ouvir.